continuidade à nossa disciplina, iremos iniciar a unidade 3 do módulo 2. Sendo assim, falaremos sobre as doenças do sistema respiratório. E o que forma o sistema respiratório, professor? O sistema respiratório ele é formado pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os 2 pulmões até então. Diante das doenças respiratórias, precisamos citar quais são os principais sinais e sintomas. Sendo assim, são eles dispneia, tosse, escarro, dor torácica, sibilo, hiprocrastismo digital, hemoptise e cianose. Em relação às principais doenças do trato respiratório, nós dividimos o mesmo em duas partes, sendo o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Começando pelo trato respiratório superior, iniciaremos falando um pouco sobre a rinite. A rinite nada mais é que a inflamação que se instala de forma aguda e ou infecciosa na cavidade nasal, podendo ser de origem infecciosa ou alérgena. Sendo assim, ela pode ser por decorrência viral, que no caso é causada por adenovírus, que é uma espécie de um vírus que geralmente se instala na cavidade nasal do paciente, provocando assim a doença. Geralmente é amplamente contagiosa e é a doença infecciosa mais comum na infância. Já a rinite alérgica seria aquela rinite que é causada por um agente alérgeno, como, por exemplo, poeira, entre outros micro-organismos, como fungos, ácaros, que pode desenvolver e desencadear a rinite no paciente. Quais são os principais cuidados de enfermagem que nós temos que ter frente ao paciente que apresenta rinite, professor? Vamos lá, anotem. Devemos orientar quanto a evitar ou reduzir as exposições a esses agentes alérgenos, tais como pó, poeira, pólen, agentes químicos, ou aqueles que causam alergia, como fumaça, talcos e etc. Devemos também instruí-los a utilizar lenços descartáveis e orientar quanto às noções de higiene. Sendo assim, estaremos afastados desses alérgenos causadores de uma irritação ou processo inflamatório da doença até então. Sinusite. A sinusite seria a inflamação dos seios paranasais, muitas vezes resultantes de uma infecção respiratória superior de fato não tratada. Quais são os sinais e sintomas de uma sinusite, professor? O paciente pode apresentar dores e sensação de pressão na região dos seios paranasais, pode apresentar cefaleia, fadiga, obstrução nasal, que seria o congestionamento nasal, nariz entupido, mais especificamente, e sensação de ouvido entupido também, porque literalmente acontece a oclusão por meio de secreção nessa região dos seios nasais, que levam a pressão intracraniana e uma pressão maior na região da face. Por esse motivo, essas sintomatologias. Em relação aos cuidados de enfermagem frente à sinusite, podemos, então, promover a drenagem sinusal por meio de um aumento da umidade do ambiente através da inalação de vapor, aumentar a ingesta hídrica, aplicar calor no local por meio de compressas quentes e também fazer lavagem nasal através de aplicação de soluções como, por exemplo, solução fisiológica em uma narina e posteriormente na outra narina, descongestionando assim a região nasal, a qual está obstruída por excesso de secretividade. Amigdalite. O que seria amigdalite, professor? A amigdalite nada mais é que as infecções das tonsilas e que geralmente são causadas por bactérias. Acontece em grande maioria das vezes na fase da infância, onde as pessoas têm inúmeras infecções, digamos, de garganta e, consequentemente, apresentam inflamações recorrentes devido à sua imunidade ser mais supressível comparado a um adulto. Quais são os principais sinais e sintomas, professor? Seria odinofagia, como dores de garganta, febre, rouquidão e disfagia, que seria a dificuldade de alimentar-se pelo aumento da amígdala, que no caso vai promover a dificuldade de deglutição, consequentemente gerando dores de gargantas recorrentes.
Quais são os principais cuidados da amigdalite, professor? Devemos orientar o paciente quanto ao repouso, orientar quanto à ingesta hídrica, devemos realizar higiene oral adequada para que assim podemos evitar distintas outras infecções, evitar o uso abusivo de álcool, cigarro, exposição a fumaças, além de evitar também contatos em períodos febris, tá? No caso, evitar contato com outras pessoas durante os momentos que se encontra com a temperatura mais alta, por ser um momento qual você está mais suscetível a contrair distintas outras patologias ou outras infecções até então. Agora falaremos sobre as doenças respiratórias das vias aéreas inferiores, como, por exemplo, bronquite. A bronquite ela pode ser aguda, é aquela que vai ter um curto espaço de duração, e a crônica é aquela que vai levar um grande tempo de ocorrência até então no indivíduo. A bronquite aguda, ela costuma acompanhar uma infecção viral respiratória. No início, ela afeta o nariz, afeta os seios nasais, afeta a garganta e depois se espalha para todo o pulmão. Já a bronquite crônica, ela é uma doença com efeitos a longo prazo. O paciente permanece com essa patologia por muito tempo. As pessoas com a doença têm uma tosse muito rica em secreção, tá? Logicamente, ela vai ter hipersecretividade e, para ser diagnosticada com bronquite crônica, a pessoa deve tossir com muco na maior parte dos dias do mês por pelo menos 3 meses. Consequentemente, a pessoa que apresenta uma bronquite crônica, ela encontra-se com essa patologia por mais de 3 meses seguidos, tá? Sendo assim, é diagnosticada e confirmado como bronquite crônica. Como vocês podem ver na imagem, apresenta aí para vocês o brônquio normal e o brônquio estando ele com a bronquite instalada, digamos, a infecção ou a inflamação dos brônquios. Ele vai estar repleto de secretividade, não favorecendo, então, a troca gasosa pelos sacos alveolares, comprimindo os sacos alveolares, gerando uma alta pressão nessa região e, consequentemente, esse paciente vai apresentar dispneias, dificuldade de respirar e tosse rica em secretividade. Qual é o quadro clínico de um paciente com bronquite, professor? É importante lembrar que ele pode apresentar dores no peito, tosses com secretividade, no caso com muco, catarro, tá? Se a expectoração for verde amarelada, provavelmente é uma infecção bacteriana, mas caso contrário, pode ser uma infecção viral. O paciente pode apresentar também fadiga, pode apresentar febre, geralmente é uma febre mais baixa, tá? Pode apresentar faltas de ar, além de piora com o quadro do esforço físico quando ele esteja leve, ou seja, quando o paciente encontra-se em uma atividade física, pode ser que essa fadiga ou essa falta de ar aumente ainda mais. E, automaticamente, o paciente, por ter uma alta quantidade de secreção no pulmão, pode apresentar também aí, durante a ausculta pulmonar, presença de roncos ou chiado no peito, que pode ser ouvido também sem o uso de aparelhagens como o estetoscópio. Quais são os cuidados frente à bronquite, professor? Devemos orientar o paciente, assim como as outras Devemos orientar os pacientes, assim como as outras patologias, frente ao uso do tabagismo, né? No caso, cessar o tabagismo, orientar quanto à ingesta hídrica, orientar quanto aos benefícios de repouso, administrar medicamentos prescritos segundo as prescrições apenas, administrar medicamentos conforme prescrição médica, seguindo com rigor as orientações prescritas. Devemos também orientar quanto ao uso de umidificador e vaporizadores de ar, porque assim vai auxiliar a limpeza e a umidificação interna do aparelho respiratório. Enfisema pulmonar. O que seria enfisema pulmonar, professor? A doença leva à diminuição da elasticidade dos pulmões e ao comprometimento dos alvéolos, que são as estruturas responsáveis pela troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico. O que acontece na estrutura pulmonar de um paciente que apresenta enfisema pulmonar, professor? Acontece que, devido à alta exposição à quantidade de fuligem, fumaças, tabagismo, entre outros fatores, como fatores genéticos, tudo isso pode influenciar a necrose, digamos, alveolar, necrose pulmonar,
ocasionando até então a morte do tecido pulmonar e automaticamente prejudicando a troca gasosa. Como vocês podem ver na imagem, os sacos alveolares de um paciente que está com enfisema pulmonar nada mais é que ele está necrosado por decorrência de uma causa como deficiência da enzima alfa-1 antitripsina ou também lentamente quando acontece no caso do uso de tabagismo ou exposição a, no caso, fuligens, fumaça, entre outros agentes alérgenos, que a longo prazo pode levar à necrose desses sacos alveolares. E o que acontece internamente, professor, nesses sacos alveolares? Todo saco alveolar, ele possui um líquido chamado líquido surfactante. Temos um exemplo quando pegamos um balão. Todo balão, quando você vai encher, ele dentro do balão, ele tem o que nós conhecemos como talco. Aquele talco, ele não deixa que o balão se colabe, né? Que ele grude uma parede na outra. Automaticamente, dentro dos nossos sacos alveolares, temos o que conhecemos como os líquidos surfactantes. Esse líquido surfactante, ele não deixa com que os alvéolos se colabem. Então, automaticamente, quando o paciente apresenta enfisema pulmonar, aquele saco alveolar, ele acaba por entrar em processo de necrose, ou seja, morte celular, e automaticamente ele não tem a produção desse líquido surfactante, justamente por conta dessa enzima, que está prejudicada, ou decorrente um processo asmático, entre outros casos, que no caso seria uma fibrose cística, aí, por exemplo. E, em decorrência disso, o saco alveolar, ele não consegue se expandir. Logicamente, o ar não consegue entrar dentro dele para que, então, tenha-se a troca a troca de oxigênio por dióxido de carbono ou o contrário, das artérias em relação ao fluxo sanguíneo quando chega o sangue até essa pequena porção do pulmão. Por esse motivo, o paciente pode apresentar falta de ar ao realizar grandes esforços, como fazer caminhadas, subir escadas. Ele pode apresentar falta de ar, que piora aos poucos em pequenos esforços, como tomar banho. Além do mais, ele pode apresentar também tosses com catarro, tórax em formato de barril e fraqueza generalizada, ou até mesmo um processo asmático, que seria a dificuldade respiratória aguda naquele momento, o qual o paciente apresenta uma crise respiratória, não conseguindo executar de forma correta o processo respiratório de inspiração e expiração, tendo aí, por fim, uma dificuldade na troca gasosa. Quais são os cuidados e o tratamento diante da enfisema, professor? Devemos orientar o paciente quanto a parar de fumar ou evitar a exposição ao cigarro, o que é importante para evitar a progressão da doença. Além do mais, frente ao tratamento, nada mais é que recuperar através de fisioterapia, como atividades de fortalecimento respiratório, deixar de fumar e uso de medicamentos com base em corticoides, além de broncodilatadores, os quais são receitados pelos médicos, no caso pneumologista. Alguns casos podem necessitar ainda o uso de máscara de oxigênio ou até mesmo cirurgia, a qual tem a necessidade de fazer extração pulmonar e até mesmo transplante pulmonar, por decorrência da falência pulmonar. Pneumonia. O que seria pneumonia, professor? A pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, podendo ela acometer a região dos alvéolos pulmonares, onde se desembarcam as ramificações dos brônquios e bronquíolos, e às vezes nos interstícios, que seria no espaço entre um alvéolo e o outro. Logicamente, é causado por uma bactéria, a qual aloja-se dentro da cavidade pulmonar, provocando assim a insuficiência respiratória, além de febre, tosse, dor no tórax, alteração na pressão arterial, mal-estar generalizado, falta de ar, secreção de muco purulento de cor amarelada ou esverdeada e, no caso, prostração ou mialgia, dores no corpo. E quais são os tratamentos e cuidados que nós devemos ter frente à pneumonia, professor? O tratamento da pneumonia requer o uso de antibióticos e a melhora costuma ocorrer dentro de 3 ou 4 dias, de acordo com a antibiótico-terapia prescrita pelo médico. A internação hospitalar para pneumonia pode fazer-se necessária quando a pessoa seja idosa, por decorrência do seu estado imunológico ser o quê? Mais comprometido comparado com um adulto. Além de tudo, quando o paciente apresenta febre alta ou apresentar alterações clínicas decorrentes da própria pneumonia, tais como comprometimento da função renal, da pressão arterial,
e também caracterizada pela baixa oxigenação do sangue. Por que isso, professor? Porque os alvéolos, ele encontra-se cheio de secretividade. Se ele encontra-se cheio de catarro ou secreção, automaticamente ele não funciona como deveria, não tendo então a possibilidade de realizar uma troca de CO2 por oxigênio. Logicamente, esse paciente vai apresentar insuficiência respiratória neste caso. O que seria a asma, professor? Anotem. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e automaticamente o pulmão asmático, ele é diferente de um pulmão saudável. Por que disso, professor? Porque é como se os brônquios deles fossem mais sensíveis e inflamassem com qualquer substâncias alérgenas, principalmente como aquelas as quais eu citei para vocês, pó, poeira, no caso, como aquelas que eu citei para vocês, como pó, talco, fumaça, entre outros alérgenos. Sendo assim, a qualquer sinal da presença de um desses alérgenos, o pulmão de um paciente com asma vai reagir ao menor sinal de irritação. Logicamente, ele vai comprimir os espaços alveolares, não promovendo assim a troca gasosa. A asma ela é classificada em 4 categorias gerais, sendo elas grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. O grau 1 é aquele paciente que vai apresentar leves sintomas inerente até 2 dias por semana ou até 2 noites por mês, em geral com predomínio dos sintomas no inverno, como por exemplo. Ou seja, professor, o que seria isso? De acordo com os sintomas que o paciente vem apresentando, como, por exemplo, a crise respiratória aguda, que seria aquele momento que o paciente encontra-se com fobia, não consegue respirar normalmente, então, este é a causa principal que vai diagnosticar um paciente com grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Ou melhor, de acordo com o grau 1, se o paciente apresenta cerca de 2 crises respiratórias por mês ou até 2 crises por semana durante o período noturno, esse paciente é classificado com grau 1. Quando ele apresenta a asma de grau 2, esse paciente vai apresentar sintomas persistentes e leves mais do que 2 vezes por semana, mas não mais do que 1 vez em um único dia. Ou seja, ele não vai apresentar mais de uma crise respiratória em um dia somente, tá? Mas ele vai apresentar mais de 2 crises respiratórias. A de grau 3, o paciente apresenta sintomas persistentes, moderados, porém, 1 vez por dia e mais de 1 noite por semana. Ou seja, durante a semana, ele pode apresentar crises respiratórias durante o sono ou durante a noite, mais de 1 vez dentro de uma semana. E na mesma semana, ele pode apresentar várias síndromes respiratórias aí ao percurso dessa semana. Já o grau 4 são sintomas gravíssimos ou graves até então, os quais vão estar persistentes ao longo do dia, na maioria dos dias na semana. Quais são os quadros clínicos de um paciente asmático, professor? São eles tosse com ou sem secretividade, com ou sem muco, tá? Repuxar a pele entre as costelas durante a respiração, que no caso seria as retrações intercostais, quando temos auxílios da musculatura intercostais, o qual, por exemplo, o paciente que esteja com a crise asmática, no momento da crise, ele apresenta o uso da musculatura acessória ou a musculatura intercostal. Fica visível que esses músculos ficam o quê? Auxiliando na respiração, por decorrência da falta de ar intensa que o paciente apresenta neste momento. Além do mais, ele pode apresentar deficiência respiratória, que piora com o exercício ou atividade física deste paciente até então. Mas outras coisas que podem desencadear uma crise asmática, professor. Por exemplo, susto intenso ou fortes emoções. Pode ser que você desencadeie também uma crise asmática no paciente por decorrência de uma resposta imunológica ativa ali no momento. No caso, provocado pelo susto. Automaticamente, esse paciente vai apresentar uma síndrome respiratória aguda no momento, podendo apresentar a dispneia, como já citado. Quais são os tratamentos e cuidados que nós devemos ter perante os pacientes? São elas: as medicações de uso contínuo, os quais servem para minimizar a sensibilidade e a inflamação às quais os brônquios da pessoa asmática estão sujeitas, além de fazer com que os pulmões reajam com menos intensidade aos agentes irritantes, como poeira e ácaro.
Diferente dos broncodilatadores, que apenas revertem o quadro de contração dos brônquios, os medicamentos contínuos funcionam para evitar que essas reações aconteçam. Os principais cuidados usuais diante de um paciente asmático, o qual nós podemos executar diariamente, seria troca de lençóis, manter uma higiene estável, fazer uso de vaporizadores ou umidificadores, entre várias outras ações que você pode promover uma melhor qualidade respiratória para esse paciente. Tuberculose. O que seria tuberculose? A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que acarreta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos, como os ossos, os rins, além das meninges, que no caso seriam as membranas que envolvem o cérebro. Quais são as causas da tuberculose? A tuberculose ela é provocada por um agente etiológico conhecido como uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, que no caso seria o BK. Outras espécies de micobactérias também podem causar a tuberculose. São elas Mycobacterium bovis, Africum ou Microti. Qual é o quadro clínico de um paciente que esteja com tuberculose, professor? Geralmente, o paciente pode apresentar como característica bem específica da tuberculose, sendo ela tosse seca contínua no início, depois com presença de secreções avermelhadas acima de 4 semanas, transformando-se, a maioria das vezes, tosse com sangue. Além do mais, o paciente pode apresentar cansaço excessivo, febre baixa, geralmente na parte da tarde, tá? Sudorese noturna, falta de apetite, palidez, emagrecimento acentuado, rouquidão, prostração e, por fim, fraqueza ou fadiga muscular. Quais são os tratamentos e os cuidados que devemos ter com esses pacientes com tuberculose, professor? São eles a base de antibiótico terapia, sendo 100% das vezes eficaz. No entanto, não pode haver o abandono dessa antibiótico terapia, ou seja, de acordo com a prescrição médica, se foi prescrito de 6 em 6 horas tal antibiótico, deve seguir-se à risca conforme as orientações passadas pelo médico e a equipe multidisciplinar. A cura da tuberculose leva cerca de 6 meses, mas muitas vezes os pacientes não recebem o devido esclarecimento e acabam desistindo antes do tempo, podendo assim ter uma tuberculose mais agressiva, mais severa, levando à insuficiência aguda desse paciente em relação à sua função respiratória. Para que possamos evitar o abandono deste paciente em relação ao tratamento de tuberculose, é importante que o paciente seja acompanhado por equipes como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, visitadores devidamente preparados, como os agentes comunitários de saúde, entre outros funcionários, no caso da saúde, o qual vai compor essa equipe multidisciplinar, trazendo consigo a intenção de encorajar o paciente frente ao tratamento, para que então esse paciente possa obter o sucesso em relação ao tratamento. Assim terminamos a terceira unidade e até a próxima.